Olá, alunos! Vamos para a correção da quarta atividade de língua portuguesa. Leitura e interpretação do livro A Ilha Perdida, de Maria José do Pré. Nessa atividade, eu pedi para vocês lerem os capítulos 10, cujo título era Henrique continua prisioneiro, capítulo 11, Morte na Ilha, e capítulo 12, A Volta. Pedi, então, que vocês, inicialmente, fizessem um resumo do capítulo 11, contando a história da viadinha que morreu, a viadinha amiga do Lucas. Primeiramente, vocês tinham que colocar nesse resumo como a tragédia começou, quem a provocou, como Simão descobriu sobre a viadinha ferida, depois, como a aventura dele e Henrique, como foi a aventura dele e Henrique até chegar aonde estava a viadinha ferida, e como foi o desfecho, ou seja, o fim dessa história, desse capítulo, vamos dizer assim. Eu percebi que teve pessoas que fizeram um resumo muito grande, chegando até a copiar partes do livro, e outros muito pequenos, resumos pequenos. Então, se você contemplou no começo do seu resumo, você colocou como começou, depois você colocou como que o Simão descobriu sobre a viadinha, quem que veio avisar ele, né, como foi a aventura dele, do Henrique, né, que eles saíram lá da caverna, até chegar onde estava o animalzinho ferido, né, o que eles passaram, só relembrando, eles encontraram com uma cobra, teve outras coisas que aconteceram no caminho. E no final, quando eles chegam até o animalzinho lá ferido, a viadinha amiga do Lucas, a viadinha amiga do Lucas, né, que era um outro viadinho, como é que foi o desfecho dessa história? Como é que foi? O que aconteceu com aquele animalzinho? Aqui tem um modelinho, né, de uma aluna que me mandou, o resumo, esse resumo aqui contemplou bem o que eu pedi. É só um dos exemplos, eu não vou falar quem que fez, só para vocês verem, né, mais ou menos como é que era para ter sido feito. Depois eu pedi para que vocês fizessem um planejamento, como poderia contar essa história em quadrinhos. Aí eu pedi que vocês colocassem no mínimo 5 e no máximo 8 quadrinhos, tá? Não passasse nem de 8 e nem fosse menos do que 5. Aí, depois que você tivesse planejado, né, como que você ia distribuir essa história entre 5 e 8 quadrinhos, que você pegasse, então, uma folha sulfite, fizesse margem, colocasse um título para sua HQ, teve gente que não colocou, fizesse os quadrinhos, né, de 5 a 8 e desenhasse a história. Depois disso, você usaria balões, onomatopeias, e aquela parte que a gente faz na história em quadrinho, que é a explicação do narrador. Só relembrando, então, os balões, tipos de balões, né? Nós temos o balão de fala, balão de cochicho, de pensamento, de grito, de mais de um personagem falando, a personagem tem uma ideia, e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos de tipos de balão de fala. E aqui também, recordatário, é isso que chama aquele trechinho, aquela partezinha ali que vai em cima no quadrinho, que é onde fica a fala do narrador, a pessoa que está contando a história. Se a sua história tivesse um narrador contando a história, então deveria fazer em cima do quadrinho ali, naquela parte ali onde no último quadrinho aqui está mostrando, chama-se recordatário. Também era para vocês porem onomatopeias, ou seja, os barulhos, né, que os personagens das histórias em quadrinho fazem, né? Por exemplo, a abelha, bzz, crack, quebrou alguma coisa, a vaca, trim, telefone, ding-dong, sino, e assim por diante. Né? O ronco,
o barulho de tambor, de explosão, isso aí se chama onomatopeia. E, pessoal, eu coloquei um vídeo muito legal, curtinho, explicando como é que a gente faz história em quadrinhos. Eu percebi claramente em algumas que foram enviadas a mim, que realmente os alunos assistiram ao vídeo e que as histórias em quadrinhos ficaram maravilhosas. Outras não têm características de história em quadrinho. Então, quer dizer que a pessoa não assistiu ao vídeo. Vou mostrar algumas que os alunos me mandaram, só algumas, porque os alunos mandaram uma melhor que a outra. Então, aqui, ó, nós temos alguns exemplos aqui, olha que bonitinho, né? Bem divididinho. Essa daqui, essa primeira teve 8 quadrinhos, essa outra aqui já teve 4, 5, 6, 7 quadrinhos, né? Eu achei interessante o jeito como foram desenhados, os balões. Aqui eles não deixaram de colocar um título para a história, certo? Então aqui tem, olha que bonitinho, ali o Simão, né? Quando ele se depara com uma cobra, ali o papagaio Bonnie, então cheio de detalhezinho, a viadinha sangrando, muito legal mesmo ficaram os trabalhos de vocês. Aqui mais um pouquinho, né? Mais alguns. Gente, como eu disse, um mais bonito que o outro não dava para pôr todos aqui, mas eu coloquei alguns para vocês terem uma ideia como é o ideal, né, de uma história em quadrinhos. Olha, os quadrinhos divididinhos, bem organizados, com os balões, com pintados, né, com as falas. Então, assim que eu imaginei que vocês fariam, entregassem. Realmente alguns fizeram, outros não. Depois disso, eu pedi para que vocês colocassem o seu nome completo, a série, tirasse foto e enviasse para mim. Bom, se você contemplou todos esses itens que eu falei nesse vídeo, então você realmente acertou e corrigiu, realmente fez como a professora pediu. Então, eu agradeço, e quem, por um acaso, teve o seu trabalho devolvido, por favor, arrume e mande para a professora. Até a próxima. Obrigada.